Amém. Vamos recordar aqui rapidamente o que nós vimos no último estudo em Gálatas capítulo 6, verso 6 ao verso 10. O tema que Paulo está abordando aqui nessa passagem é façam o bem a todos. Isso está mais enfatizado no verso 10, façam o bem a todos. Então, vimos primeiramente o argumento para que os crentes, eles se associassem preventivamente àqueles que lhes estava ensinando. No primeiro verso, capítulo 6, Paulo se dirigiu diretamente aos crentes espirituais. Ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais. Então, o foco do apóstolo Paulo nessa passagem está justamente aí na relação dos crentes, dele com os crentes considerados maduros, pois estes eram aqueles que estavam andando no Espírito Santo. Então, estes deveriam ter um cuidado especial para com aqueles crentes que, sob a influência da carne, na imaturidade das suas condutas, ainda estavam praticando faltas, ainda estavam ofendendo a palavra de Deus e a doutrina que tinham recebido. Então, os crentes maduros, eles tinham que corrigir os crentes imaturos. Agora, nessa passagem, versos 6 até o verso 10, o foco do apóstolo Paulo está no crente faltoso, esse crente que está sendo corrigido por aquele que está corrigindo, por aquele que está exortando, por aquele que está instruindo. E a exortação de Paulo vai no sentido de que este crente faltoso, que está sendo exortado a corrigir-se, que ele se associe àquele que prega fielmente a palavra. Esta exortação, ela foi necessária, visto que geralmente, quando somos exortados, corrigidos e confrontados, a nossa tendência, por sermos aborrecidos, incomodados na nossa zona de conforto, a nossa tendência é de nos afastar dessa pessoa. Então você está vendo aquele irmão que te chamou a atenção, vindo na sua direção, você dá um jeito de disfarçar, fazer de conta que não ouviu, que não viu, né? Então Paulo está dizendo, olha, vocês não podem agir assim, vocês têm que se associar a mais ainda. Lembra daquela passagem em Provérbios que diz que mais vale o tapa de quem ama do que o beijo de quem odeia? Quem corrige, quem exorta, quem confronta, obviamente fazendo isso com amor, com zelo, com respeito, né? Este que age assim, corrigindo, ele está agindo assim para o nosso próprio bem. Então, ao invés de você se afastar, vocês preventivamente precisam se associar com ele. Esta é a exortação do verso 6. O princípio da perturbação das igrejas na Galácia se deu quando os crentes começaram a subestimar o testemunho do Evangelho de Cristo, se associando aos falsos pregadores. Por isso foi que os falsos pregadores fizeram entre as igrejas da região da Galácia, a região sul da Galácia. Então, eles foram induzidos pelos falsos pregadores a se desassociarem do apóstolo Paulo. Ele já tinha dito isto no capítulo 4, quando ele diz, verso 16 do capítulo 4, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os falsos pregadores, eles deturparam, depreciaram, difamaram, caluniaram tanto a dignidade moral do apóstolo e a sua autoridade apostólica, que esses crentes, eles se desassociaram do pregador fiel. Então, da mesma forma que Paulo, ele sofreu com isto, ele exorta esses crentes que estão sendo corrigidos na igreja para que se associem preventivamente aos outros crentes que, na maturidade cristã, que não se desviaram do caminho, que permaneceram fiéis ao Senhor, que eles se associassem a estes, porque estes, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, é que estavam habilitados a ajudá-los, auxiliá-los a permanecerem fiéis também no caminho do Senhor. Então, a partir daqui, a partir desta exortação central, Paulo então usa duas razões, ele apresenta duas razões porque os crentes devem se associar, os crentes faltosos devem se associar àqueles que são espirituais. A primeira razão é a lei da semeadura, o que você planta é o que você vai colher. Então você quer aprender a plantar as boas sementes? Então ande com aquele que tem experiência, aquele que é espiritual.
Tá? A segunda razão está nos versos 9 ao verso 10, encerrando aqui essa última passagem que examinamos no nosso estudo anterior. A segunda razão é que este é o dever para com todos. Ele diz no verso 9 e verso 10: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, essa é a segunda razão que ele apresenta ao crente faltoso, para que preventivamente se associe àquele que está corrigindo. Vamos fazer agora um apanhado aqui geral, em caráter introdutório do nosso estudo de hoje. Pode ser que tenhamos nos esquecido aí de algum ensinamento que Paulo está apresentando nesta última parte da epístola. Nós temos nos capítulos 1 ao capítulo 2, uma defesa que ele faz do seu apostolado, e ao fazer essa defesa do seu apostolado, ele faz com o único propósito, com a única motivação, que é de resgatar na igreja a sua confiança no evangelho que ele mesmo havia comunicado. Aí nos capítulos 3 e 4, o propósito do apóstolo Paulo nessa passagem é de fazer uma exposição doutrinária mais aprofundada. Se os crentes que receberam o evangelho tão alegremente e tão rapidamente passaram deste evangelho para um outro evangelho, no diagnóstico do apóstolo Paulo é porque eles não amadureceram o suficiente o entendimento deles da doutrina que tinham recebido. Então Paulo, pastoralmente, estrategicamente, nos capítulos 3 e 4 de Gálatas, ele permite que os crentes tenham uma imersão na doutrina da justificação da fé. E agora, nos capítulos 5 e 6, ele faz uma aplicação, como essa doutrina deve afetar o comportamento de vocês, e ele trata algumas esferas. Então, nesses capítulos, o seu objetivo é fazer uma aplicação do verdadeiro evangelho, e ele começa fazendo, antes de tudo, 4 advertências. Primeiro, a advertência contra o jugo de escravidão, capítulo 5, verso 1. Em segundo lugar, a advertência contra o falso ensino, capítulo 5, versos 2 a 6, a advertência contra os falsos pregadores, capítulo 5, verso 7 ao verso 2, e a última advertência é a advertência contra a falsa liberdade. Cristo nos libertou, mas nós não podemos usar a liberdade que Ele nos ofereceu, do jugo da escravidão no pecado, para agora vivermos como se estivéssemos fora ou alheios da lei de Cristo. Por isso ele está dizendo: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos libertados do jugo da escravidão do pecado, mas somos automaticamente submetidos à lei de Cristo. Nos tornamos escravos de Cristo. Nós em nenhum momento somos pessoas neutras. Ou nós, como o próprio Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Ou servimos a Cristo, ou servimos a Satanás. Ou servimos ao mundo, ou servimos às paixões da nossa carne. Então, uma vez que somos libertados desse jugo, somos automaticamente colocados sob o jugo de Cristo. E essa é a advertência que Paulo faz. Então, a partir daqui vem as aplicações. A primeira aplicação é quanto à conduta pessoal. Depois, uma conduta coletiva, pensando na realidade da igreja. E, por fim, exortações finais, encerrando assim a epístola. Então, quanto à conduta pessoal, Paulo ele destaca que, em primeiro lugar, os crentes eles devem andar no Espírito, também sendo guiados pelo Espírito. O Espírito é tanto o pavimento, é tanto o caminho, como aquele também que guia. Ou seja, o Espírito ele é essencial, fundamental para a vida de um cristão. Sem o Espírito Santo, nós estaríamos ainda escravizados pela ignorância espiritual. Jesus foi assunto aos céus, e quando elevado a glória celestial, Ele enviou o seu Espírito para nos fazer lembrar todas as coisas que Jesus ensinou. É o Espírito quem guia o cristão. Então, quanto à conduta pessoal, uma vez que você entendeu a doutrina da justificação da fé, vocês agora devem andar e serem guiados pelo Espírito, e discernindo a direção do Espírito. Como eu vou saber como eu vou, de maneira prática, como que eu vou discernir o caminho que o Espírito está me apontando e também a condução dele? Então Paulo nos permite, no capítulo 5, versos 19 ao verso 26, a entender, a discernir as obras da carne e o fruto do Espírito, porque discernindo o certo e o errado, eu tenho a chance de escolher o caminho correto.
de andar pelo caminho certo, sendo guiado pelo Espírito Santo. É isso que ele faz aqui, expondo as obras da carne e depois fruto do Espírito e duas exortações finais. Depois, quanto à conduta coletiva, ele vai dizer que a vida cristã, ela é constituída por uma responsabilidade que é congregacional, ela é coletiva. Existem responsabilidades que eu, como um crente individual, não posso carregar sozinho. Eu preciso do meu irmão. E é isso que Paulo está falando aqui, de uma maneira bem clara no verso 2 do capítulo 6. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque carga, aqui na palavra grega, é um instrumento pesado o suficiente para que ninguém consiga carregar sozinho. Você precisa do seu irmão. A vida cristã, ela é definida também pela coletividade da igreja. Nós precisamos uns dos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, exortando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, e por aí vai. Porque a igreja é esta realidade de comunidade. Então existe na comunidade uma responsabilidade que é coletiva. E ao mesmo tempo Paulo expõe uma responsabilidade que é individual. Ao mesmo tempo que ele fala sobre levar as cargas uns dos outros, ele fala no verso 4 e no verso 5. Mas prove cada um seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Por quê? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Carga, fardo, são palavras distintas na língua grega aqui no nosso texto. Fardo é equivalente a uma mochilinha que eles colocavam nas costas. Uma mochilinha todos nós conseguimos carregar sozinhos. Nós não precisamos da ajuda de ninguém. Isso aponta para uma responsabilidade que é individual de cada crente. Então, o máximo que nós podemos fazer é exortar. Vamos observar aquilo que nós já meditamos aqui, verso 6 e verso 10, quanto ao crente que está sendo corrigido. O máximo que nós podemos fazer é corrigir o irmão faltoso, apontar o caminho, exortá-lo, mostrar o erro que ele está cometendo, estimulá-lo às boas obras, acolhê-lo, aquecê-lo na fé. Agora, se ele vai andar por este caminho, se ele vai atender a exortação da palavra de Deus ou não, é uma responsabilidade particular dele. É nesse sentido que ele precisa saber o que ele está plantando, porque o que ele plantar é o que ele vai colher. Existe uma responsabilidade que é individual, até mesmo para nós que somos casados. Existem responsabilidades que eu não posso fazer, não posso atender no lugar da minha esposa. Ela é quem deve, observando a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Existem responsabilidades que a minha esposa não pode fazer por mim. Eu tenho que me conscientizar e eu tenho que assumir a minha própria responsabilidade. E Paulo está enfatizando exatamente que dentro da perspectiva da comunidade existem responsabilidades que são de todos. A igreja é ruim, a igreja não me acolhe, a igreja não dá atenção para mim, a igreja, o louvor, não gosto do louvor, não sei o que. Bom, talvez você esteja com a razão de que a igreja ela tenha falhado em muitas coisas, mas isso em hipótese alguma, no meio das suas queixas, te isenta da sua responsabilidade de permanecer fiel ao Senhor e de congregar. É isso que Paulo está tratando aqui sobre a responsabilidade pessoal. E aí ele termina agora com as exortações finais. Já vimos aqui o que ele trata sobre fazer o bem a todos, e hoje vamos ver aqui Paulo tratando sobre busquem a glória de Cristo e a bênção final, versos 11 ao verso 18. Eu quero te convidar a ler a passagem que diz assim, verso 11 ao verso 18 de Gálatas capítulo 6. Vede com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem às circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, quer a bênção de Deus? Então andem de acordo com a palavra de Deus. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, primeiro ponto aqui, veremos dois. Primeiro sobre busquem a glória de Cristo, né? E depois a bênção final. Primeiramente os versos 11 ao verso 17. Busquem a glória de Cristo. Então, ao encerrar a epístola aos Gálatas, Paulo, ele enfatizou algumas questões que tinha abordado antes. Essa parte do texto que nós lemos aqui, ela meio que resume tudo o que ele abordou no restante da epístola. Isso fica muito evidente quando chegamos, por exemplo, nos capítulos 1 e 2, onde ele se dedicou a fazer uma defesa pessoal, porque a sua autoridade como apóstolo de Cristo estava sendo questionada pelos falsos irmãos. Por que falsos irmãos? Porque eram judeus que tinham aceitado o evangelho de Cristo, mas associaram o evangelho de Cristo a algumas tradições das leis mosaicas que Cristo, na suficiência à obra da expiação, já tinha abolido. Por isso que Paulo está dizendo, são falsos irmãos, parecem crentes. Eles até nos saúdam com a paz do Senhor, mas eles não têm comprometimento fiel com a palavra do Senhor. São pessoas que estão pregando um outro evangelho. Então, Paulo aqui, nesta passagem, ele está recordando aquilo que ele já defendeu nos capítulos 1 e no capítulo 2, porque estes falsos irmãos estavam causando um ambiente de insegurança nas igrejas quanto ao evangelho que tinham recebido. Ainda em resgate da confiança, aqui no verso 11, onde ele faz uma introdução dessa parte final, no verso 11 ele diz, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Isso tem imediata relação com tudo aquilo que ele já tinha abordado no capítulo 1 e capítulo 2. Tá? Então ele está retomando este assunto, em resgate da confiança, mas destacando sua autoria e própria escrita, como fez em outras ocasiões, como em 1 Coríntios, Colossenses e 2 Tessalonicenses, que ele escreve de próprio punho, a sua assinatura. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17, ele fala exatamente disso, a assinatura que ele coloca no documento, para autenticar aquele documento como sendo um documento originalmente verdadeiro, um documento de origem apostólica. Porque nas igrejas de Tessalônica, na igreja de Tessalônica, estava circulando um documento, uma epístola, como se tivesse procedido dos apóstolos, do próprio apóstolo Paulo. Então ele assina no final para denunciar que os outros documentos eram falsos e aquele dele era verdadeiro. Então Paulo, quando ele chega aqui em Gálatas, na parte final, ele diz, vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho. Ele está o quê? Ele está transmitindo confiabilidade deste documento. Se lá atrás ele já apresentou toda a argumentação em resgate da sua confiança, da sua autoridade apostólica, a fim de que as igrejas recebessem de bom coração o evangelho que ele estava pregando, agora ele está autenticando o documento. Esse documento que eu estou encaminhando para vocês é um documento verdadeiro. As letras grandes foram para destacar do restante, que teriam sido escritas em minúsculas, e é provável que tenha procurado dar um tom mais enfático à sua mensagem. Quando você quer chamar a atenção em alguma parte no texto, geralmente você usa o texto em negrito, né? Ou grifado, como alguns estão sugerindo aí, né? Mas você também pode usar sublinhado, você pode usar caixa alta, são maneiras de chamar a atenção para aquela parte do texto. Então, a epístola, tudo indica, ela foi escrita em letras minúsculas, gregas, e ele usa letras maiúsculas em grego, para chamar a atenção para aquela parte que foi da sua própria autoria, ele escreveu. Porque naqueles dias era muito comum o trabalho dos amanuenses, ou escribas, que eram pessoas contratadas para escreverem documentos oficiais. Então você falava e esses profissionais da escrita, eles registravam tudo que você estava dizendo. Tudo indica que Paulo foi auxiliado aqui por um amanuense ou por um escriba. Mas ele fez questão, como se levantando da sua cadeira, tomando a pena do escriba, do escrivão ou do amanuense,
e ele mesmo fez essa redação final. Tá? Em seguida, enfatizou uma série de denúncias contra os falsos pregadores, algo que já tinha feito no corpo da epístola, principalmente no capítulo 5. Veja que ele está, paralelamente, ele está resgatando aquilo que ele já tinha dito. Então, nos versos 12 ao verso 13, o que Paulo faz? Uma série de denúncias contra os falsos pregadores. Eles insistiam que a circuncisão era necessária para a salvação. É o que nós lemos no capítulo, capítulo 6, verso 12, mas isso está em paralelo historicamente com o que está registrado em Atos, capítulo 15, verso 1. E eles insistiam a favor da circuncisão, não por uma convicção pessoal, mas por causa de desejos egoístas. Eles não estavam nem um pouco interessados em circuncisão, tá? Eles estavam pensando neles, o bem-estar deles. Então nós temos alguns indicativos aqui no texto que provam exatamente essa argumentação. Primeiro, era apenas para agradar aos homens. É isso que nós lemos aí no verso 12. Diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo faz um contraste com esses falsos pregadores ao alegar no capítulo 1, verso 10, que ele não estava procurando agradar aos homens, e que se ele agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Ao que tudo indica, esses falsos pregadores, eles estavam procurando agradar de uma maneira interesseira certos homens, certas autoridades judaicas. E isso é evidente também quando nós vamos lá para o capítulo 2 e vemos a atitude de Pedro junto com os Gálatas. Pedro estava lá com eles, comendo com eles, e de repente vem uma turma de judeus da circuncisão lá de Jerusalém. Naquela hora, Pedro discriminou os Gálatas, porque esses homens, de alguma forma, eles intimidavam. E esses falsos pregadores aqui, eles estavam de alguma forma, esses falsos irmãos, de alguma forma eles estavam tentando agradar homens. E Paulo faz o contraste aqui da atitude deles para com a sua própria atitude. Também porque temiam ser perseguidos, conforme lemos aqui no capítulo 6, verso 12. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por que eles estavam insistindo com os Gálatas para que fossem circuncidados? Porque eles estavam temendo ser perseguidos. Então eu vou agradar as autoridades judaicas para não ser alvo da perseguição delas. Agradar homens às custas de perverter o evangelho de Cristo. Então eles não estavam preocupados com a circuncisão. Eles estavam tentando constranger os outros a se circuncidarem como de origem judaica. Eles eram de origem judaica, então eles tinham, entre aspas, de serem fiéis à raça deles, à etnia deles, à religião deles. Então eles de alguma forma estavam ali tentando constranger os crentes da Galácia a se circuncidarem para evitarem uma perseguição religiosa. No verso 13, também porque, como legalistas, eles eram hipócritas. Por que eles estavam insistindo com os crentes da Galácia para se circuncidarem? Porque eles eram hipócritas. E todo legalista é hipócrita. Todo legalista, ele é incoerente. Ele exige de você o que ele não faz. Ele cobra de você o que ele não está disposto a fazer. Ele julga que o que você faz não está bom, não está correto, não está suficiente. Mas se você pegar este legalista, esse crítico, e colocá-lo no seu lugar para fazer o que ele está criticando em você, ele não é capaz de fazer. E esses falsos irmãos aqui que Paulo está mencionando, eles tinham exatamente essa conduta. Olha o que diz o verso 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles exigiam dos outros o que eles não queriam exigir deles mesmos. Eles eram hipócritas. Por fim, porque se gloriavam pelo número de convertidos, parte B do verso 13, para se gloriarem na vossa carne. Então era uma forma de ostentar
o trabalho de proselitismo dos gentios ao judaísmo. Então eles meio que forçavam as pessoas, constrangiam as pessoas a se circuncidarem, para apresentar como que um relatório às autoridades judaicas de Jerusalém do trabalho fenomenal que eles estavam fazendo. Isso parece algo já ultrapassado, mas isso é totalmente atual nos nossos dias. Forçar as pessoas, constranger as pessoas a serem batizadas, tentar forçar as pessoas a se agregarem a um pequeno grupo, a uma célula, para dar número, para enriquecer relatórios, para impressionar pessoas. Quando nós estamos num campo missionário, queremos, para garantir a nossa sustentabilidade financeira, forçamos números nos nossos relatórios, forçamos uma agenda que sequer estamos cumprindo a rigor, para não falar que mentimos. Isso é muito comum, e é típico de falsas religiões, é típico da falsa religiosidade. Então, esses falsos irmãos, esses falsos crentes, eles estavam constrangendo os gálatas a se circuncidarem, não apenas para agradar homens, também porque temiam ser perseguidos, porque eram legalistas, hipócritas e porque se gloriavam pelo número de convertidos. Esses falsos pregadores sabiam que a ofensa da cruz seria suavizada se proclamassem abertamente a justificação da fé e pelas obras, reivindicando conversões para essa posição na Galácia. Externamente, como eu mencionei, eles tinham, tudo indica que eles tinham aceitado a Cristo e a cruz. Não é à toa que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, verso 4, os descreve como falsos irmãos, porque certamente em algum momento eles demonstraram testemunho de terem aceito, de terem recebido de fato o Evangelho de Cristo. Só que esta aceitação pública de Cristo e da obra expiatória na cruz fez com que eles fossem perseguidos pelos judeus incrédulos. Então decidiram acrescentar à circuncisão a observância da lei à cruz, e assim eles eliminaram o risco de serem alvos de uma perseguição religiosa. É o que nós lemos aqui no verso 12. Eles não estavam tentando evitar uma perseguição religiosa. Então dá um jeitinho aí no Evangelho, porque isso evita de sermos perseguidos, criticados, reprovados. Isso evita que sejamos ignorados, evita que nós percamos a oportunidade de crescermos na nossa reputação dentro do judaísmo. Então dá um jeitinho aí no Evangelho, dá uma atualizada aqui, faz de conta que você não está vendo aquilo na palavra, se omite de denunciar aquele pecado, dá um jeitinho, associa a palavra de Deus, um jeitinho brasileiro que no final vai dar tudo certo. Essa é a atitude perversa que esses falsos irmãos estavam tendo em relação à palavra de Cristo. A palavra de Cristo é santa, o homem é pecador, de maneira que é impossível expor com fidelidade a palavra de Cristo sem que sejamos constrangidos na nossa pecaminosidade. Então, para evitar este constrangimento, eles preferiram perverter o Evangelho de Cristo. É o que nós lemos em Gálatas capítulo 1, verso 7. E ao perverter o Evangelho de Cristo, eles perturbaram a consciência dos crentes da Galácia, que tinha sido forjada, que tinha sido moldada, que tinha sido orientada pelo verdadeiro Evangelho que Paulo havia pregado. Contudo, esse temor aos homens é uma ofensa grave contra a suficiente expiação e autoridade de Cristo. Quando você deturpa o Evangelho, dá um jeitinho no Evangelho e se omite de pregar e expor, denunciar o pecado, corrigir o irmão, é isso que está no contexto aqui, como nós já verificamos, desde o capítulo 6, verso 1 ao verso 10, Paulo falando sobre os crentes espirituais que devem corrigir o faltoso e como o faltoso deve se associar àquele que está corrigindo. Então, essa é a maneira saudável de viver a igreja. Então, ao tentar dar um jeitinho e nos desviar desta responsabilidade de quem ensina, de quem é ensinado, isso representa uma grave ofensa a Cristo e à autoridade de Cristo. Doutrinas a favor das quais o apóstolo Pedro advertiu os cristãos a não temer os homens, e sim a temerem a Deus. Não temam o que os homens
podem fazer contra você por pregar a verdade. Temam a Deus. E Pedro diz isso na sua epístola, capítulo 3, versos 14 a 15. Ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis ansiosos, alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então não temam os homens, o que eles podem fazer por você. É preferível temer a Deus, porque no dia do julgamento final, o julgamento que Cristo trará é um julgamento eterno. O julgamento dos homens é um julgamento temporário, provisório, ainda que dure toda a nossa vida e custe a nossa vida. Então não temam o que os homens podem fazer contra você por pregar a justiça, por pregar a verdade. Então Pedro está aqui exortando os seus destinatários na sua primeira epístola para que não tenham este tipo de temor dos homens, ao contrário daquilo que os falsos pregadores aqui, os falsos irmãos, estavam vivendo, temor dos homens. Eles estavam temendo mais os homens do que a Deus, por isso não tiveram nenhum tipo de hesitação, não hesitaram em deturpar o Evangelho de Cristo, em perverter o Evangelho de Cristo. Que coisa, né? Que coisa, prefiro adulterar a palavra, adulterar o Evangelho, para estar de bem com todo mundo, como se Deus fosse um juiz omisso, um juiz injusto. Essa falsa confiança representa, portanto, uma ofensa grave contra a expiação e a autoridade de Cristo. Então já vimos aqui uma introdução que ele faz no verso 11, a glória dos falsos pregadores, como é uma glória inconsistente, e agora a glória dos fiéis pregadores, versos 14 ao verso 16. Neste ponto, Paulo fez uma síntese doutrinária da epístola, resumindo o ensino que encontramos no capítulo 3 e capítulo 4. Como eu mencionei, nessa última parte da epístola, ele está fazendo um resumão. Vamos ver se vocês entenderam, né? Faz uma revisão de tudo que ele expôs, e nessa parte, versos 14 a 16, a síntese é do corpo doutrinário que ele já apresentou na epístola. Os cristãos se gloriam apenas na cruz de Cristo. Essa é a glória do verdadeiro cristão, Os falsos irmãos estavam se gloriando nos méritos dos seus esforços humanos, constrangendo as pessoas a se circuncidarem, pervertendo o Evangelho de Cristo e evitando assim uma perseguição. A glória dos cristãos está em obedecer a palavra de Deus, ainda que isto lhe custe privação da sua liberdade, discriminação religiosa, ainda que isso lhe custe até mesmo a vida. Porque a glória do verdadeiro cristão, ela não pode ser encontrada em nada que o cristão possa fazer ou que ele pode alcançar nesse mundo terreno, nessa vida terrena. A glória do verdadeiro cristão está na cruz de Cristo, porque Ele os libertou da falsa glória das obras carnais e das realizações humanas, os tornando em novas criaturas, ou seja, espiritualmente circuncidadas. Novas criaturas significam, apontam, indicam esta circuncisão que Paulo chama em Colossenses 2,11 de circuncisão de Cristo. Nós somos circuncidados em nosso coração, não na carne do nosso prepúcio. Nós somos batizados por Cristo, fomos regenerados por Cristo, justificados por Cristo, mediante a fé segundo a graça eterna de Deus, dispensada a todos aqueles que Ele mesmo destinou para a salvação. A única obra capaz de tornar os homens aceitáveis diante de Deus é a suficiente obra expiatória de Jesus, admitida pela fé somente. Não adianta querer dar um jeitinho no Evangelho, associando à palavra de Deus tradições mortas de homens, exigências infrutíferas sobre a igreja quanto à sua salvação, porque essas obras não podem em nada justificar o homem dos seus pecados. Ainda que com boas intenções o homem alcance algum padrão moral aceitável e admirável entre os homens, ainda assim será insuficiente para a sua justificação.
a dívida que nós acumulamos pelos nossos pecados, se trabalhássemos 24 horas por dia, durante todos os dias da nossa vida, tudo que conseguiríamos acumular de riquezas para apresentar àquele que nós acumulamos dívida, seria insuficiente, incrivelmente insuficiente para pagar a nossa vida. Então, qual é a nossa salvação? Qual é a nossa salvação? A nossa salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo sem pecado algum para tomar o meu e o seu lugar e cumprir perfeitamente a justiça de Deus. E é por isso que a única possibilidade de sermos aceitos na presença de Deus é se formos representados por Jesus Cristo mediante a fé, depositando nele a confiança de que Deus nos aceitará, porque nós cremos que Jesus suficientemente cumpriu toda a justiça de Deus em nosso lugar. Para os falsos pregadores, a cruz, um discurso como esse, um corpo doutrinário como esse, a cruz como uma representação de uma confissão doutrinária, seria inconsistente e imprecisa para a ótica dos méritos humanos. Ele fala assim: pastor, a salvação assim ela não é objetiva, porque qual é a minha responsabilidade? Você está negando a responsabilidade humana? Não, eu não nego, porque a palavra de Deus não nega a nossa responsabilidade. Aliás, é isso que nós vimos aqui nos textos anteriores: responsabilidades coletivas, responsabilidades individuais. Mas isso não significa que no atendimento das nossas responsabilidades, nós, por nós mesmos, alcançamos a nossa justificação. Nós somos justificados por Cristo para agora, por causa da nossa justiça em Cristo, vivermos em conformidade com essa justiça. Somos chamados para andarmos segundo a justiça de Cristo, porque nós já fomos alcançados por ela. Nós não podemos fazer é inverter isso. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo somente, e ponto final. E porque fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, agora eu sou convencido da responsabilidade de andar em conformidade com o ensino de Cristo. Não sob risco de perder a minha salvação, mas sob o risco de perder as bênçãos e as dádivas que Ele promete dar a mim nesta vida por andar nos seus caminhos. Porque a salvação, ela é administrada por Deus soberanamente, segundo uma eterna aliança que Cristo já selou com o seu sangue. A salvação não se perde. Só que para aqueles que não confiam suficientemente em Cristo, eles vão dizer que confiam em Cristo, mas eles não confiam suficientemente em Cristo, eles associam a essa doutrina a responsabilidade humana como sendo capaz de dar eficácia à salvação eterna que Cristo prometeu na cruz. Então, é como se Cristo tivesse andado a metade do caminho e eu agora preciso andar a outra metade. Então, quem pensa assim, que a obra da salvação em Cristo é completada pelo esforço humano, vai se convencer de que se o pastor não fizer o apelo, ele vai perder a oportunidade de aceitar a Cristo no culto. Porque eu queria atender o apelo, ele não fez o apelo, ele me privou de aceitar a Cristo no culto. Então, veja como essas coisas estão muito presentes no nosso meio. E aí alguém vai dizer para você: olha, você precisa fazer essa campanha, fazer essa doação, você precisa fazer isso ou aquilo, senão você não vai ter a bênção de Deus. E aí alguns começam a acreditar que neste caminho ele tem que fazer um esforço muito grande para manter, não apenas para alcançar, mas para manter a sua salvação. E aí, quando ele acha que por esforços humanos ele se tornou indigno diante de Deus, ele começa a clamar a Deus por salvação. E esses que pensam que a salvação em Cristo Jesus não foi suficiente, ele tem que completar com o seu esforço. Se você fizer em cada domingo um apelo para aqueles que desejam aceitar a Cristo, que se manifestem publicamente, ele vai aceitar a Cristo toda semana. Toda semana ele vai levantar a mão dizendo: eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então a obra de Cristo não é suficiente, eu reconheço que eu não estou conseguindo fazer a minha parte. E o crente vive numa ansiedade, num senso de culpa, debaixo de um jugo que Cristo já nos libertou. Nós temos que simplesmente confiar em Cristo e depositar nele a nossa necessidade de salvação.
Tudo o que nós fazemos a partir daí é processo de santificação, andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito de Deus. Entretanto, Paulo destaca exatamente o contrário daquilo que os falsos pregadores entendiam como sendo uma vergonha, como se fosse uma humilhação pensar que a morte de Cristo foi suficiente e o homem não precisa fazer nada. Paulo ensina exatamente o contrário. A glória dele, a cruz de Cristo era o objeto de glória, pois enquanto os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos irmãos se gloriavam em seus insuficientes esforços para se justificar diante de Deus, ele se gloriava em Cristo, que tinha cumprido toda a justiça de Deus em seu lugar. Assim, veja o que ele diz no verso 14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, e aí ele dá duas perspectivas, duas óticas aqui. O mundo está crucificado para mim. Então Paulo olha como se estivesse olhando para a cruz. E o que Paulo está vendo na cruz? O mundo crucificado. O mundo morreu, terminou, esgotou, não tem mais, é o fim. A morte para nós é um fim, né? Então, morreu. Mas ele continua dizendo: e eu para o mundo. Aí agora o desenho é diferente, é como se ele estivesse pendurado numa cruz e olhando para o mundo e se vendo ali rompida a relação dele com o mundo. É nesse sentido que ele está dizendo que o mundo, espiritualmente governado pela falsa justiça humana, estava crucificado para ele e ele para o mundo. Terminou. Eu não tenho nenhum pacto com este mundo de justiça própria. Eu não tenho nenhum comprometimento com o esforço humano em busca da sua autojustificação, porque em Cristo Jesus o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para ele. Portanto, para a cruz de Cristo e para a nova posição do crente em relação ao mundo, nenhum símbolo religioso externo ou a falta dele significa algo como meio de salvação. Olha o que Paulo diz no verso 15. Isso aqui era uma ofensa para os falsos mestres. Os falsos mestres, os falsos irmãos, os falsos pregadores, quando eles diminuem, quando eles subestimam a obra de Cristo e a tratam como sendo insuficiente, incompleta e que carece do meu esforço para completar, ou dar sentido, ou dar eficácia para o seu propósito, eles estão ofendendo a Cristo e a autoridade de Cristo. Mas veja como Paulo responde a esta postura dos falsos mestres: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha o que Paulo diz no capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, meus irmãos, para a cruz de Cristo e para a nova posição do crente em relação ao mundo, ser nova criatura, nenhum símbolo religioso externo ou a falta dele significa algo como meio para a salvação. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas o crer em Jesus Cristo como o Senhor eterno das nossas almas. Então agora ele parte para o fim, verso 16, sobre estes, nós lemos aí, verso 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sobre estes gentios que ele fala aí, né? E todos quantos andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Ele está se referindo aos gentios, aos gálatas convertidos, tá? E também aos judeus convertidos, que ele chama de Israel de Deus. Sobre estes, chamados pela graça de Cristo, lá no capítulo 3, verso 28, nós lemos Paulo dizer
que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É Cristo quem nos une, não é a circuncisão ou a ausência da circuncisão. O que nos une é Cristo, e sobre todos estes, quer gentios, quer judeus convertidos, chamados pela graça de Cristo e guiados pelo Espírito, a paz e a misericórdia de Deus repousam. E aqui nós temos uma evidência dessa bênção trinitária, dessa bênção da Santíssima Trindade, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta bênção encerra qualquer discussão sobre o conteúdo central da mensagem aos Gálatas. É como se ele estivesse dizendo: olha, o assunto terminou. A bênção seja sobre todos aqueles que andarem de acordo com essa regra. Você não quer andar segundo essas regras? Essa bênção está sobre você. Essa bênção está sobre você. Essa bênção, portanto, está encerrando a discussão sobre o conteúdo central da mensagem aos Gálatas. E a mensagem central nós encontramos no capítulo 2, verso 16, onde Paulo diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Então ele encerra essa exposição doutrinária da epístola com esta bênção e termina dizendo que ninguém o moleste. Uma vez que compreenderam o ensino de Cristo, que não se permitam mais ser perturbados por falsos pregadores que pervertem o Evangelho. Você entendeu o Evangelho de Cristo? Então por que você está permitindo que falsos pregadores enfraqueçam a fé de vocês, enfraqueçam o vigor da vida cristã de vocês? Não se permitam mais serem perturbados por falsos pregadores. Porque se você entendeu, você não deve permitir que isso aconteça. Permitindo que isso aconteça, você vai sofrer os danos na sua fé, vai sofrer os danos na sua vida cristã. E o resultado é que depois vão começar a questionar o apóstolo Paulo de novo. Então Paulo está dizendo: olha, encerrou por aqui. Não venham me questionar mais. Uma vez que vocês foram ensinados, que vocês aprenderam o Evangelho, agora saem, sejam frutíferos, sejam fiéis, permaneçam firmes nessa verdade, andem no Espírito, sejam guiados pelo Espírito, cuidem uns dos outros, afugentem os falsos pregadores. Não permitam que eles, pervertendo o Evangelho, perturbem a vida cristã de vocês, porque se vocês permitirem, vocês vão sofrer e depois vão me molestar. E Paulo está dizendo claramente aqui: quanto mais, ninguém me moleste. Basta, ninguém me moleste. Então, deixa eu voltar aqui. Naquele tempo, era comum os soldados e escravos serem marcados como identificação de seus senhores. Aliás, quando nós estudamos a história da Roma antiga, nos primeiros séculos, os soldados, muitos deles, eles eram pessoas que tinham sido arrancadas das suas aldeias, das suas vilas, de várias regiões daquele mundo antigo. Na conquista dos povos, os romanos levavam os homens para servir em Roma, em troca de roupas, em troca de comida. Então, muitos desses soldados, eles eram escravos. E se algum deles fugisse, eles poderiam ser facilmente identificados, porque eles eram marcados. Da mesma forma, os escravos também eram marcados. Era uma identificação de quem era o Senhor, de quem tinha poder sobre aquela pessoa. Mas principalmente os devotos de religiões pagãs faziam cortes em seus corpos em rituais, em ritos pactuais com seus deuses. Nós lemos isso em Levítico, capítulo 19, verso 28, e também em Apocalipse, capítulo 13, verso 16 ao verso 18. A marca da besta, que eram as marcas que eles faziam no culto que eles ofereciam a Dionísio.
Eram marcas pactuais que eles faziam a uma divindade. Então, essas marcas nos corpos era algo comum, muito conhecido naqueles dias, por causa justamente dos pactos que faziam com as suas divindades. E os gálatas compreendiam muito bem isso, por causa das tradições idólatras em seus contextos. Paulo tinha marcas em seu corpo, as cicatrizes resultantes das perseguições sofridas por causa do evangelho de Cristo que pregava. Vamos nos recordar que Paulo, quando chega em Listra, que fazia parte, Icônio, Listra e Derbe, 3 cidades na região sul da Galácia, quando ele chega em Listra, por causa da pregação do evangelho, ele foi apedrejado, capítulo 14 do livro de Atos, ele foi apedrejado e tido como morto. Ele estava tão mal, seus ferimentos eram tão graves e certamente desacordado, que eles verificaram Paulo, chegaram à conclusão que ele estava morto. Por causa dessa enfermidade, Paulo ficou um tempo na cidade e aproveitou o tempo da sua recuperação para pregar o evangelho. Você imagina você tomar pedrada na cabeça, nas costas, na perna, na cara, no peito, e você ser considerado como morto. Então, Paulo, ele tinha marcas em todo o seu corpo, cicatrizes que recordavam ali, serviam para recordar os gálatas a razão por que ele tinha aquelas marcas no corpo, suas cicatrizes. Essas cicatrizes o marcaram como soldado, como escravo e principalmente como um fiel seguidor de Cristo. Sua reivindicação, portanto, foi para que ninguém mais o incomodasse, questionando o seu relacionamento com Cristo, dentre outras razões, porque não era como os falsos irmãos. Ele não era como os falsos irmãos que, para evitarem a perseguição, estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Portanto, as suas cicatrizes eram uma certificação da sua fidelidade a Cristo, diferente dos falsos. E para terminar, a bênção final no verso 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A bênção final termina como Paulo começou a epístola, expressando o seu desejo sincero de que a graça do Senhor Jesus Cristo estivesse com aqueles irmãos. Capítulo 1, verso 3, ele fala sobre a graça. Último verso da epístola, ele fala sobre a graça, porque graça para o apóstolo Paulo era uma doutrina central. Sem a graça não haveria nem sequer vida, porque a vida, a existência, só existe, todas as coisas que foram criadas, por causa da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nada existiria. Se não fosse a graça de Deus, não haveria salvação para nós. E para Paulo, a graça é central no seu corpo doutrinário. Ele começa falando sobre a graça e termina falando sobre a graça. E curiosamente, fui verificar como ele encerra as suas 3 epístolas do Novo Testamento. Curiosamente, a epístola aos Gálatas é a única epístola em que Paulo começa falando sobre a graça e ele termina o texto falando sobre a graça, chamando os irmãos, os seus leitores de irmãos. Curiosamente, pega todas as 3 epístolas de Paulo no Novo Testamento, vá no final de cada uma delas e perceba que Gálatas é a única epístola em que Paulo termina chamando os seus leitores de irmãos. Sua linguagem foi severa. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 3, verso 1. Olha o que ele diz: ó Gálatas insensatos. Esse é o tom da linguagem de Paulo aos seus leitores, chamando os irmãos de insensatos, porque a exortação foi severa. Ele diz no capítulo 1, verso 6: admira-me, e essa admiração que não é positiva, é uma admiração negativa. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está aborrecido, entristecido, e ele usa uma linguagem severa com aqueles crentes, apelando para que permanecessem firmes no evangelho de Cristo, resistindo à persuasão dos falsos pregadores, mas em nenhum momento deixou de exortar com e por amor, e de reconhecer que, apesar de terem sido perturbados em suas convicções doutrinárias, eram irmãos e assim foram chamados
em 5 capítulos, durante os 5 capítulos aqui da epístola, 11 vezes ele cita aqueles crentes, ele descreve aqueles crentes como irmãos. Às vezes o pastor esquenta a cabeça, né, pastor João? Pega pesado às vezes com o irmão, exorta e tudo, mas com amor e por amor, sem deixar de reconhecer que somos todos irmãos, membros uns dos outros, somos o povo de Deus, o corpo de Cristo. E Paulo termina sua epístola com essa linguagem terna de um pastor amoroso e que reconhece aqueles que tinham vacilado como irmãos. Não deixa de reconhecê-los como irmãos. Para encerrar, meus irmãos, um breve resumo de tudo que nós vimos em toda essa epístola. Primeiramente, Gálatas é o evangelho de que Deus em Cristo nos libertou definitivamente das cadeias do pecado e das tramas de homens perversos que se opõem sutilmente e também abertamente contra a verdade. Gálatas é uma epístola que nos previne destes males e nos transmite a certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A boa notícia é que a salvação não é por obras, mas pela graça de Deus mediante a fé. Gálatas nos instrui a vivermos em unidade como igreja, a superarmos diferenças não essenciais da fé e das tradições eclesiásticas e sermos comprometidos com o crescimento uns dos outros pela atuação do Espírito Santo em cada um. Por fim, Gálatas nos ensina a nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para nós e nós para Ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta jornada de estudos expositivos da Epístola de Gálatas. Deus, obrigado, ó Pai, por este tempo de exame da Tua Palavra, de estudos, de conhecimento que nós adquirimos aqui durante todo este tempo. Louvamos o Teu nome, Senhor, por essas verdades eternas que nos alcançam segundo a Tua graça. Ajuda-nos a viver cada um desses ensinamentos, a estarmos atentos a cada exortação e sermos firmes na fé, no Evangelho que recebemos, segundo o Teu Espírito nos tem comunicado, a ponto de resistirmos falsos ensinos, a ponto de resistirmos falsos pregadores. Nós Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor preserve o Teu povo em meio às corrupções desta época, permitindo que eles, ó Deus, fiquem firmes, mesmo sofrendo com as injustiças dos homens. Guarda, Senhor, a nossa casa, guarda, Senhor, nosso cônjuge, os nossos filhos, guarda, Senhor, a nossa igreja, a nossa liderança, dá-nos sempre a disposição para buscarmos com fidelidade a Tua Palavra e a transmitirmos com fidelidade. Nós rogamos isso ao Senhor, mais uma vez manifestando a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor.